essa porção chamada Lech Lechá, em hebraico, tá? Traduzido é saia para ti. Ela se encontra do capítulo 12 até o capítulo 17 de Bereshit, de Gênesis. Então, no hebraico, são duas palavras iguais. Com os sinais maçoréticos fica Ler, Lechá. Mas no paleo-hebraico e no proto-sinaítico era igual, tá? Um lamed e um raf, sofit, ou seja, nas duas palavras. Indicando que existem duas saídas, tá? Uma saída geográfica e uma outra saída espiritual. Então, Lech Lechá pode ser traduzido também como saia, saia, tá? Ou seja, saia duas vezes, uma saída geográfica para que Abraham, que aqui nesse presente momento ainda está sendo chamado de Avram, né, de Abrão, que ele estivesse saindo da sua terra, da sua parentela, né, para a terra que o Criador mostraria. Então essa seria uma saída. E a segunda saída é que ele fizesse uma viagem para dentro dele mesmo, ou seja, que ele estivesse fazendo uma viagem para dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Então são duas saídas, porque afinal de contas, não adianta, vamos dizer assim, nós sairmos da Babilônia, tá? E a Babilônia ficar dentro de nós. Então precisamos sair tanto geograficamente, quanto também precisamos tirar a Babilônia de dentro de nós, tá bom? E Yahuwá fala a Abrão, ordenando: sai da tua terra, do teu local de nascimento, e da casa de teu pai, El Haaretz Asher Areka, para a terra que eu te mostrarei. Então, olha que coisa interessante. O nosso pai Abraão, tá? Ele recebeu essa ordem de sair da terra dele, do local do nascimento dele, da casa do pai dele, para a terra que o Criador ainda mostraria. Ainda mais para frente, lá no capítulo 17 de Gênesis, o Criador vai acrescentar a letra Rei, né, no nome de Avram, e vai ficar Avraham. Vai acrescentar a letra Rei no final do nome da esposa dele, Sarai. Vai sair a letra Yud do final e vai entrar a letra Rei. Olha que coisa maravilhosa. O Criador vai colocar duas letras do seu nome. Lembrar que o tetragrama Yud Rei Vav Rei, o nome do Criador Yahuwá tem 4 letras em hebraico. Yud Rei Vav Rei. A segunda letra e a quarta letra são o quê? Letra Rei. Então o Criador pega a segunda letra do nome dele e coloca no nome de Avram, ficando Avraham. E a quarta letra do nome dele no nome da matriarca, ficando Sará. Olha que coisa interessante, tá? É como se o Criador estivesse colocando o quê? A essência dele, o fôlego de vida dele, tá? Porque em Israel se fala que a letra Rei é a letra da criação, tá? O Criador estivesse colocando no casal da Emuná, o casal da fé, os nossos pais, nosso pai e nossa mãe, né? Nosso pai Avraham e nossa mãe Sará, eles foram revestidos com a letra do próprio nome do Criador, tá? Lembrar que em Bereshit, em Gênesis 2:4, quando aparece a palavra Berribaream, né? No ser criados, né? No criar, Moshe, por orientação divina, fez uma letra Rei pequenininha, tá? Ou seja, indicando que a letra Rei é a letra da criação, tá? Então vamos lá. Essa letra Rei, o Criador vai colocar lá no capítulo 17, em Avram, vai ficar Avraham, e em Sarai, que vai sair o Yud e vai ficar Sará. Vamos lá. Então Abraão e Sara, eles não estavam indo para um lugar que eles conheciam, né? Talvez se a gente for ler de uma maneira rápida, a gente vai pensar, mas poxa, eles estão saindo, o Criador é com eles, mas em hebraico se diz El Haaretz Asher Areka, né? Ou seja, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, te mostrarei. Então, num nível mais profundo, tá? A palavra Areka, tá? Num nível mais profundo de gemátria, tá? É um nível mais sofisticado, tá? É um nível mais difícil de se fazer o estudo da gemátria, tá? Pegando cada letra, tá? Por exemplo, o Aleph, que normalmente tem um valor numérico 1, mas desmembrando ele, para escrever um Aleph, precisa de um Aleph, um Lamed e um Fei, tá? E assim sucessivamente. Com todas as letras da palavra Areka, tá? Vai dar o quê? 832, tá?
Ou seja, 832 é a mesma gemátria, tá, da palavra Eretz Israel. Então, Areca, num nível mais profundo, tá, numa gemátria mais sofisticada, a gemátria é 832. E Eretz Israel, tá, dá justamente o quê? 832. Então, em Israel se diz que num nível mais profundo já estava codificado, tá? Que Areca, mostrarei, terra que eu te mostrarei, já estava codificado, que é o quê? Eretz Israel, tá bom? Eretz Israel. Então, Avram, tá? Ele é o primeiro homem nas escrituras a ser chamado Ha-Ivri, o hebreu, tá? Depois do patriarca Eber, que é Eber, tá? O primeiro homem a ser chamado de Ivri, hebreu, tá? É justamente Avram, tá? Abraham, nosso pai Abraão. Então ele é chamado de hebreu. E hebreu é o quê? Alguém que atravessa de uma margem para outra, tá? É alguém que está sempre em movimento, tá? Lembrar que a estrutura da palavra ever é o verbo avar, tá? Que significa o quê? Atravessar, tá bom? Então o Criador, ele tinha uma obra muito grande para fazer na vida de Avram, tá? Durante anos, a gente tem falado isso, né? Então, durante muitos e muitos anos de nossa Techuvá, a gente sempre tem falado isso. Quando a gente estuda essa paraxá, especialmente, né? Ou seja, a gente se lembra que lá no finalzinho das Escrituras vai ter uma ordem parecida para o remanescente de Israel. Olha que coisa interessante. A Escritura começa, né? O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no capítulo 12, mandando Avram, né? Abrão sair da terra dele, da parentela, para a terra que o Criador mostraria. E lá em Apocalipse, Hit Galut 18:4, o último livro da Escritura, tá? Diz algo parecido. Diz assim: e ouvi outra voz dos céus que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Elohim se lembrou das iniquidades dela. Lembrar que esse texto daqui de Apocalipse, ele é repetido em Yirmiyahu, no profeta Jeremias, e é bem interessante, tá, que lá em Jeremias, o Criador dá a mesma ordem para sair de Babilônia, né? E ainda diz algo interessante: achávamos que havia uma cura para a Babilônia, né? Ou seja, mas o texto diz: a Babilônia não tem cura, sua ferida é incurável, tá? Então assim nós precisamos entender. Avram, ele era um homem muito amoroso, tá? Ele era um homem que na cultura israelita representa Hesed, tá? No estudo das Sefirot, tá? É o quê? Favor imerecido, piedade, misericórdia, graça, ou seja, Hesed. Então, quando a gente pensa em um homem muito, muito, muito bondoso, tá? Muito amoroso, esse homem é quem? Avraham, nosso pai Abraão. Então, o Criador escolheu ele para começar um povo, mas nem mesmo esse homem tremendamente amoroso, tá? Que simboliza favor imerecido, Hesed, nem ele pôde continuar, vamos dizer assim, na terra onde ele havia nascido, havia sido criado, tá? Ou seja, então talvez Abraão, por ser um homem muito generoso, pudesse pensar: puxa vida, eu poderia ficar aqui em Ur dos Caldeus, Ur Kasdim, poderia ganhar essas pessoas aqui para o Criador, mas o Criador, ele já sabe de todas as coisas, tá? Os planos do Criador era começar uma nova história, tá? Um novo povo. No finalzinho da paraxá anterior, lembrar que o pai dele, Terar, já havia recebido uma ordem, tá? Para ir para a terra prometida, mas parou no meio do caminho, tá? Ou seja, saiu de Ur dos Caldeus, mas parou no meio do caminho, parou em Harã, tá? E a Torá, ela dá um brilho na história de Abraão, quando ela diz uma coisa bem interessante que passa quase despercebido. Ou seja, a Torá querendo chamar nossa atenção que o pai de Abraão, Terar, ele cumpriu a missão apenas pela metade. A Torá enaltece o pai da fé dizendo assim, ó, em Gênesis, vamos ler do 1 até o 5, vamos lá. Yahuá disse a Avram: sai-te da tua terra, Lech Lechá, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma brachá, uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Assim partiu Avram, como Yahuwá lhe tinha dito. E Ló foi com ele. E era Avram da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora, o versículo 5, olha que coisa interessante. E tomou Avram a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua riqueza que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram, que fizeram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Uau! Ou seja, passa quase despercebido. Mas o que a Torá está querendo dizer? Ele teve o propósito, assim como o pai dele, de ir para a terra de Canaã, só que o pai dele parou no meio do caminho, lá no finalzinho de Gênesis 11. Só que Avram foi um passo além do pai dele, né? E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Ou seja, são detalhes que passam muitas vezes despercebidos por todos nós, tá? Ou seja, então ele conseguiu aquilo que o pai dele não havia conseguido, tá? Então uma coisa que a gente aprende também é que os filhos, eles são como flechas, né? Que é o que diz no Salmo 127, ou seja, então a flecha, ela vai mais longe do que o próprio guerreiro, do que o próprio arqueiro, tá? E a gente deve sempre desejar que os nossos filhos estejam indo mais longe do que nós, tá bom?